começar a conversa com a Carol. Carol, mais uma vez, super obrigado, uma alegria estar aqui te recebendo. O pessoal de casa com certeza vai curtir bastante essa conversa. A gente abre, Carol, a gente sempre faz assim, a gente sempre começa a entrevista fazendo uma questão mais aberta para ir para entrevistado ou entrevistado e direcionando o debate para onde ela ou ele achar mais razoável. Então, assim, o que eu queria te perguntar de partida é uma questão bem ampla, mas é que eu acho que pode dar margem para a gente poder entrar no debate, que é quais seriam os fundamentos de uma educação antirracista? Bem, é realmente uma pergunta muito ampla, porque eu acho que os fundamentos de uma educação antirracista estão em construção. Eu acho que ainda é um devir, que a gente ainda está caminhando para ter esses fundamentos um pouco mais esclarecidos ou um pouco mais sólidos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem uma longa caminhada de ações e de pesquisas e de estudos que apontam a importância de se repensar o currículo da escola e repensar o formato da escola, num sentido de deslocar o olhar do norte, né, para o norte, para a Europa, para o sul global. E fazer esse deslocamento é muito difícil, tem muita resistência. Ao mesmo tempo em que a história da educação brasileira, em termos de inclusão das pessoas negras, e aí pensando africanos e afro-brasileiros, né, a partir do momento em que as pessoas negras escravizadas da África começam a gerar seus descendentes aqui, é um movimento de luta e, ao mesmo tempo, interdição o tempo todo. Na nossa primeira Constituição já ficou dito, em 1824, que pessoas negras não podiam frequentar a escola, estava dito ali, né, que africanos não poderiam frequentar a escola. Então, se você já começa o país interditando, dizendo que essas pessoas não pertencem a esse ambiente, você já começa dizendo também que é preciso resistir, que é preciso haver luta. Então, os fundamentos da educação antirracista são, ao mesmo tempo, estruturais e, digamos, subjetivos, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem que repensar a estrutura da escola e da sociedade, porque é por meio de instituições e de instrumentos sociais que o racismo vai se materializando, a gente também tem que pensar aquilo que se ensina na escola e de que maneiras, diretas ou indiretas, mais concretas ou menos concretas, a gente vai dizendo para o aluno negro ou para a aluna negra que ele não pertence àquele espaço, porque ele não se vê representado em nada, ele não se vê esteticamente representado, ele não se vê conceitualmente representado, ele não vê o seu hábitos representado também, né? Se a gente for pensar no Bourdieu, nada daquilo que muitas vezes faz parte do dia a dia de uma criança negra está na escola, né? O objetivo da escola é, de certa maneira, elitizar, reproduzir os modos, fazeres e conhecimentos e saberes da elite. Então, tem toda aí uma estratégia que a gente precisa pensar para mudar tanto a estrutura quanto, subjetivamente, essa dinâmica escolar, essa dinâmica educacional, né? Então, uma educação antirracista, ela deve primar por reconhecer a legitimidade da humanidade da pessoa negra. Então, talvez essa seja a primeira etapa, digamos, ou o primeiro passo para a gente pensar numa educação antirracista, porque se a gente recuperar um pouco, né, algumas autoras negras do século XX, do século XXI, por exemplo, a Neuza Santos Souza, que escreveu o livro Tornar-se Negro, ela vai fazer um panorama, um percurso, né, de embranquecimento da população negra no Brasil. Por que a população negra brasileira se embranqueceu? Porque esse é um dado muito característico da nossa população negra, diferente de outros espaços da diáspora africana. Por exemplo, se a gente pensar nos Estados Unidos, a gente vai ver
que o sujeito negro lá, ele se reconhece desde sempre como um sujeito negro. E aqui no Brasil existe esse fenômeno muito curioso de a pessoa se tornar negra. Ela se descobre em algum momento negra. E mesmo quando ela se sabe negra, muitas vezes essa negritude, ela não é politizada, digamos. Essa consciência racial, ela é quase como se acontecesse em etapas. A gente evita, as pessoas negras evitam se reconhecerem como negras. E tem outros efeitos disso, por exemplo, né? Eu venho de uma família negra, de pai e mãe, mas eu me descobri uma docente negra faz pouco tempo. É muito curioso como isso pode se dar. Eu sempre me soube uma pessoa negra, inclusive já me indispus na escola com professores e, enfim, eu tinha essa questão da consciência, mas quando eu entrei para o magistério, e isso me permitiu alguma ascensão social, e, veja, entrar para o magistério é passar por uma universidade, né? Eu fiz UF, e é com grande alegria que eu retorno agora para conversar com vocês, sendo da UF. Foi um momento muito importante para mim. Eu tive literatura africana, mas eu li muitos autores africanos brancos. E eu não aprendi na faculdade, por exemplo, que Machado de Assis era negro. Eu fui descobrir que Machado de Assis era negro, eu fui racializar o Lima Barreto, o Machado, muito tempo depois que eu saí da universidade. Então, foi um movimento mesmo que eu tive que fazer depois de ascender socialmente, ter melhores salários e entrar ali para uma classe média, circular em ambientes muito mais embranquecidos, foi em algum momento que eu despertei para o fato de que eu era uma mulher negra naqueles espaços, que eu era uma professora negra e que isso me dava uma responsabilidade. Então, a Neuza Souza, ela vai dizer que é com a disposição mesma de se tornar gente que as pessoas negras no Brasil se embranquecem. Porque até então as pessoas negras, por não atingirem, por não usufruírem dos direitos da sociedade brasileira, elas não se reconhecem como cidadãs e como pessoas. Então, se embranquecer é ter acesso àquilo que é mais básico, né? Aquilo que permite a sua socialização numa sociedade de direitos, uma sociedade moderna. E as pessoas negras, elas foram sendo impedidas disso ao longo do tempo. A Bell Hooks também vai fazer essa relação, né, entre ser objeto, porque quando você é objeto, as pessoas é que te determinam, você não se nomeia, você não se identifica, você não conta a sua própria história. Então, esse movimento de se tornar de objeto para sujeito é sempre um devir, é sempre uma construção para a pessoa negra. E vejam que a Bell Hooks é uma intelectual estadunidense, né? Ela nem vive no contexto brasileiro, apesar de ter dialogado muito com Paulo Freire. Então, reconhecer a legitimidade, a humanidade da pessoa negra nesses espaços parece óbvio, mas no nosso contexto não é óbvio. Quando a Sueli Carneiro escreve sua tese de doutoramento, e ela fala sobre epistemicídio, né, sobre o quanto os saberes das pessoas negras são desautorizados, não reconhecidos e não entram na academia, não são nem considerados saber, ela vai afirmar que não é possível descredibilizar o conhecimento do negro sem descredibilizar o próprio negro. Então, tem uma relação muito imbricada nisso, né? Quando na escola a gente não tem acesso a nenhum saber que seja produzido por pessoas negras, não vê pessoas negras reproduzindo esses saberes, isso já começa de cara desautorizando, deslegitimando as pessoas negras, né? Então, reconhecer essa humanidade é um caminho que vem sendo percorrido há muito tempo. Nesse movimento de luta e reparação, a gente tem dados históricos que, por causa do epistemicídio, né, é um ciclo vicioso que vai fazendo muitas tragédias ao longo da nossa história, porque por causa do epistemicídio a gente não sabe dessas histórias, é como se elas não tivessem existido, né? Mas já no iniciozinho da segunda metade do século XIX, um professor negro, professor Pretestato, ele montou uma escola só para pessoas negras, só para crianças negras, entendendo que tinha ali alguma especificidade para que essas crianças permanecessem na escola.
No Ceará, houve algumas ações nesse sentido. Em Pernambuco, havia uma sociedade, na época da abolição, uma sociedade que ajudava trabalhadores negros, porque esses trabalhadores, no final do século XIX, estavam sendo substituídos, os trabalhadores negros estavam sendo substituídos por imigrantes, e tinha uma sociedade de artistas e mecânicos que educava e ajudava os trabalhadores negros a se inserirem no mercado de trabalho. Então, todas essas iniciativas, elas vão sendo apagadas ao longo da nossa história, né? Por exemplo, no início do século XX, em 1911, para você seguir estudando, era preciso pagar taxas, né? Para você sair do ensino primário e seguir para o ensino secundário. Você tinha que pagar várias taxas e fazer inscrição. Então, as pessoas que eram jogadas para fora da escola nesse momento eram as pessoas negras, que não tinham dinheiro para permanecer nesse movimento, né? Mais um pouquinho à frente, em 1926, uma lei que normatizou o ensino da escola normal, né, que normatizou o ensino da escola normal, ficou uma repetição, mas que fez uma instrução formal de como deveriam ser as escolas de formação de professoras. Esse texto, ele é completamente racista e ele tem diversos indícios de que as professoras negras não tinham as características necessárias para permanecer naquela formação de magistério, para serem professoras, o que também representava uma inserção na sociedade, uma inserção profissional, uma ascensão social. E aí, aspectos como cabelo desgrenhado, tinha que morar no município do Rio de Janeiro, não poderia morar em outras cidades próximas, então você tinha que estar na capital, você tinha que estar bem vestido, você não poderia ter doenças, e muitas vezes as populações negras eram as populações mais empobrecidas e que sofriam mais doenças, enfim. São mecanismos que, ao longo da história do país, foram tirando as pessoas negras da escola e eliminando essa possibilidade de que elas fossem sujeitos cognoscentes. Então, quando você elimina essa possibilidade, você também elimina a sua capacidade de humanização. Então, uma educação antirracista, ela precisa, primeiramente, reconhecer, valorizar e divulgar a humanidade e os saberes das pessoas negras. Mas isso também não é suficiente para que você, de fato, tenha uma educação antirracista, porque além de você divulgar os saberes, né, a história, a cultura, os fazeres das pessoas negras e afro-brasileiras e africanas e africanos da diáspora, além disso, é preciso garantir condições materiais de as pessoas negras permanecerem na escola e se verem representadas. Porque... Desculpa, uma aguinha. Porque não é preciso dizer, não é preciso expressar em palavras, muitas vezes, que algumas pessoas não pertencem a determinados espaços. Quando você diz que a fala daquela criança é inadequada, na minha pesquisa, por exemplo, eu pesquisei formação de professores, né? O que eu pesquisei foi o curso de especialização Lato Sensu que a gente tem lá no Colégio Pedro II, que se chama Hererebá, que é educação das relações étnico-raciais na educação básica. É um curso de especialização recente, ele foi inaugurado em 2018, foi quando teve a primeira turma, e o objetivo dele é justamente fomentar ações, reflexões, dar subsídios para que os professores que não tiveram na sua formação inicial conhecimentos capazes de instrumentalizá-lo para que ele faça uma educação antirracista no seu cotidiano, para que ele tenha esse subsídio a partir dessa especialização Lato Sensu. A minha pesquisa foi nesse curso de especialização, não foi um estudo de caso, na verdade, o que eu pesquisei foram os professores matriculados nesse curso. Eu queria entender quem eram essas pessoas, por que esses professores, a maioria de escola pública, né, a gente muitas vezes, no senso comum, acredito que não a gente, né, mas o senso comum diz que o professor de escola pública é acomodado, que ele tem uma formação ruim, que ele não procura se especializar. Enfim, a maioria professor de escola pública, a maioria professor
negro. Na verdade, tem uma questão de gênero, a maioria é professora negra, então a mulher ela tem uma posição de militância que é muito importante e que vai movimentar muitas estruturas. O que essas pessoas estavam fazendo ali naquele curso? E muitos deles diziam que estavam ali por causa... Assim, tem muitas respostas, minha pesquisa é sobre isso, né? Então tem algumas respostas, mas uma resposta que chama muita atenção é por si mesmo, porque eu quero aprender aquilo que eu nunca aprendi, e o Herereba, ele tem a característica especial de ter quase que 100% dos docentes negros, professores do Colégio Pedro II, pessoas que pesquisam e estudam relações étnico-raciais, literatura afro-brasileira e africana, aspectos raciais na geografia, enfim, na história. É muito amplo o espectro de pesquisas em relações raciais dos profissionais que fazem parte do NEAB e do Herereba. Então, é um corpo docente quase que 100% negro, que dá essa sensação de pertencimento a essas pessoas. E na pesquisa, quando eles começavam a falar, é muito interessante como eles voltavam a ser crianças, porque eu fui um estudante que não me reconheci na escola, eu fui um estudante que não me sentia pertencente, e uma das entrevistadas disse uma coisa que nunca sai da minha cabeça, e ela diz assim: como qualquer outra criança negra, eu descobri o que era racismo na escola, e eu estou aqui por isso, porque eu preciso, de alguma maneira, me reconstituir, me reconstruir, me curar desse processo desumanizador que a escola faz com as pessoas negras. E uma segunda coisa que eles diziam era: pelos meus alunos, estou aqui pelos meus alunos, porque ou os meus alunos são as crianças mais caladas, os meus alunos negros, né, são as crianças mais caladas da sala de aula, mais tímidas, né, quando a escola só propaga um determinado tipo de conhecimento eurocêntrico, e que por ser eurocêntrico é também racista, né, não é pela passividade que esse conhecimento nos agride, é pelo seu potencial violento mesmo, né? Quando você começa a estudar África na escola a partir da escravização, como se antes não tivesse acontecido a África, né? Como se o continente produtivo e rico, e todas as culturas e todas as nações e todos os saberes que foram trazidos de lá para cá, e foram trazidos porque eram saberes importantes para estarem aqui, tudo isso a gente não aprende. Então tem um potencial violento muito grande na escola. E esse potencial violento vai deixando, muitas vezes, os nossos alunos responsivos também. Então, tem um aspecto que ele também é estrutural, né? Se a gente pensar assim, quem pode estar na escola, quem acessa esse direito, e que escola é essa, que estruturas essa escola reproduz, que também é muito importante para se pensar antirracismo, educação antirracista, porque muitas vezes parece que para você fazer uma educação antirracista, basta você inserir determinados conteúdos no seu currículo, sem mudar epistemologicamente a maneira como você aprende o que é conhecimento, o que é conteúdo. E não basta fazer essas meras inclusões, isso não é suficiente. O que provoca mais resultado é um conjunto de ações que movimenta, além desse olhar epistemológico, também uma determinada estrutura que vai permitindo que outros sujeitos de direito acessem esse direito fundamental que é a educação. Ontem, por exemplo, eu colaboro eventualmente com um projeto chamado Jovens Construtores, que é do CEDAPES, uma ONG que tem alguns apoio da Unicef, enfim, aqui no Rio de Janeiro, e eu colaboro como oficineira nesse projeto Jovens Construtores, né? Eu dou algumas oficinas para eles, sobretudo tem uma oficina que chama Raça e Empoderamento, eu gosto muito desse nome. E esses jovens, eles são jovens de comunidades carentes, de favela, de periferia, que são protagonistas em seus territórios, que desenvolvem algum tipo de ação
nesse território, e por meio desse projeto Jovens Construtores, eles recebem assessoria, eles são auxiliados para participar de editais e receber fomento para viabilizar essas ações. E ontem houve um encontro pela web, né? Uma live no YouTube com 3 desses jovens que, nesse momento de pandemia, desenvolveram ações em suas comunidades. E esses jovens receberam um fomento do Fundo Baobá, que é um fundo que, por meio de editais, promove a equidade racial no território do Rio de Janeiro, principalmente em territórios carentes de favela. E esses jovens, eles eram os idealizadores, dinamizadores, executadores, tudo. Eles pensavam a ideia e executavam a ideia com assessoria, mas tudo partia deles, né? E muito interessante que uma dessas jovens disse assim, que ela escolheu no território dela a parte mais carente para fazer a ação, porque é onde ninguém chega. E onde ninguém chega era onde ela precisava chegar. E que as pessoas desse território, que, se eu não me engano, é no Complexo de Favelas da Maré, onde ninguém chega, as pessoas ficavam assim, mas você teve coragem de vir aqui no meio da pandemia? Mas e ela falava, né, é justamente aonde eu preciso chegar, porque é onde ninguém chega. E o trabalho era de informação. O principal trabalho era de informação. Primeiro porque essas pessoas saíam de casa, dentro daquela comunidade não havia lógica de permanecer dentro de casa. Então as pessoas saíam. Então, saindo de casa, como reduzir danos? E a partir de conversas, entrevistas, questionário, pesquisa, ela se deu conta de que ela poderia ser mais escutada se ela visibilizasse as perguntas que eles foram fazendo para ela em flyers. Então, ela pegou algumas dessas perguntas, disse quem era o morador, deu a resposta, e que esses folhetos circularam pela comunidade, as pessoas guardavam, as pessoas seguiam, as pessoas encontravam com ela e diziam, olha, eu estou fazendo o que você disse, porque elas se reconheciam naquele instrumento de informação. Então, isso é educação antirracista, porque esse é um território 100% negro. Isso promove a equidade racial, porque isso promove a saúde da população negra e possibilita que essas pessoas tenham direito a outros direitos, né? Não só o direito à saúde e à vida, mas o direito a permanecer vivendo, a conseguir um trabalho, a talvez estudar. Uma outra jovem dessas fez um trabalho de reforço escolar no meio da pandemia, porque ela se deu conta de que as crianças ficavam na rua. Ela falou, bem, temos pandemia, não tem aula na escola municipal, não tem nada para fazer. Onde estão essas crianças? Na rua. O que eu posso fazer para ajudar essas crianças a não estarem na rua, circulando desse jeito? Eu vou oferecer reforço escolar. E ela começou com 20 vagas e ela acabou atendendo a 50 crianças, porque a procura foi muito grande. Todas as crianças eram negras, isso é educação antirracista. Veja, talvez na intenção dela, eu não sei, eu não vi o programa do que ela ensinou, eu não sei se ela usou autoria negra, como eu faço nas minhas salas de aula, em que eu priorizo autoras e autores negros. Eu não sei se ela fez isso, eu não sei se ela usou da representatividade para engajar aqueles alunos, mas o fato de ela dedicar parte do tempo dela a incluir crianças negras que estariam fora da escola para um momento de aprendizagem, priorizando essas crianças, isso estruturalmente garante que a educação seja um lugar em que essas crianças se sintam mais à vontade, mais pertencentes, em que elas caminhem com mais tranquilidade, porque não tem defasagem, ou tem menos defasagem, ou entrou no estilo de vida, enfim. Mas, estruturalmente, isso é educação antirracista. O fato de, muitas vezes, a gente focar em um aspecto só faz com que a gente não enxergue a complexidade do que é você mudar a lógica de 400 anos de educação. É muito interessante quando, infelizmente, lá no colégio, alguns colegas mais antigos, que estão há quase 30 anos, dizem:
Ah, mas esse colégio não é o mesmo. Esse colégio, o colégio imperial, porque agora... E é inevitável você associar a lei de cotas, porque o colégio é contemplado também, né, pela Lei 12.711 de 2012. E mesmo assim, a quantidade de alunos negros que a gente tem no colégio ainda é muito pequeno. Devia ser muito maior. Isso não está contemplado muitas vezes no sorteio, que é onde tem a maior entrada, porque não tem prova. As cotas não estão contempladas ainda no sorteio, a gente ainda precisa brigar para que um monte de coisa aconteça. Mas tem colega que diz, mas esses alunos não são mais os mesmos, porque existe uma associação muito grande entre aspectos da inferioridade humana ou de desumanização às pessoas negras. E é interessante a gente perceber como isso no século XIX era muito forte, né, no auge do eugenismo, mas que continua hoje. E só era forte no contexto da escola e continua sendo porque esse discurso ele é confirmado, ele é reafirmado em muitas outras instâncias, no discurso biológico, no discurso médico, no discurso midiático, no discurso do saber, no discurso acadêmico. Isso ainda continua sendo reforçado em forma de discurso e de maneiras muito concretas na nossa sociedade e na escola também. Então, é por isso que ainda tem um caminho muito grande para a gente seguir e por isso que ainda é um devir. A educação antirracista ainda é uma construção. A gente ainda precisa explicar o óbvio, muitas vezes, para colegas que olham para um aluno negro no conselho de classe e diz: isso aí é um vagabundo, isso aí esquece, isso aí a gente precisa deixar para trás. Isso aí, que não se reconhecem desumanizando esse estudante. E óbvio que a gente tem no colégio um ambiente de muito debate, é um ambiente muito democrático, mas ele também não está livre de tudo isso que está arraigado na sociedade brasileira, e os nossos colegas também não estão livres. E o debate da branquitude ele é muito incipiente na nossa sociedade. Poucas pessoas estão se importando como pessoas brancas em se rever, né? Em ocuparem um espaço. O debate do racismo ele é um debate que pertence principalmente à branquitude. A negritude ela é vítima do racismo. E quando, muitas vezes, né, a Djamila Ribeiro fez um trabalho incrível de popularização de muitos conceitos, quando ela fala de lugar de fala, e muita gente não entende, né, achando assim, mas não vou dar aula sobre isso porque eu não tenho lugar de fala. Poxa, Carol, eu preciso falar da Maria Firmina dos Reis, mas eu não sei como falar porque eu sou uma professora branca ou sou um professor branco, eu não tenho lugar de fala. Lugar de fala não se trata disso. Né? O lugar de fala se trata de visibilizar sujeitos que são subalternizados, de reconhecer essa tensão de poderes na sociedade, de reconhecer a subalternização de determinados sujeitos e a supervalorização de outros sujeitos, né? Assim, e visibilizar quem são os subalternizados na sociedade, mas também é um conceito que ajuda a gente a pensar dentro dessa situação, dessa tensão de poderes, que lugar eu, pessoa branca, ocupo? E a partir desse lugar, a partir desse lugar de pessoa branca, eu vou estudar Maria Firmina dos Reis, porque eu acho que é uma literatura de qualidade, não porque eu estou fazendo favor, não porque o currículo está obrigando, mas porque é uma literatura de qualidade que a gente só não estudou antes por conta do epistemicídio. Então, eu vou fazer esse movimento como pessoa branca, vou estudar, e a partir desse lugar da branquitude é que eu vou falar dela, né? Assim, a partir desse lugar em que eu também vou me racializar para repensar o mundo. Então, é uma empreitada grande, André, é uma empreitada grande. Sem dúvida, Carol, sem dúvida. Foi muito bom esse panorama inicial que você trouxe. Fez um apanhado extraordinário. Bom, a gente está numa universidade pública onde cada vez mais a maioria dos nossos alunos são negros e várias questões que você quer dizer. Eu, por exemplo, concordo plenamente com esse final
que você colocou, né? Eu acho que, por exemplo, a educação antirracista é uma coisa que toca a mim especialmente, né? Pelo meu lugar de professor branco numa universidade, onde eu tenho cada vez mais alunos negros, etc. Bom, hoje não vai dar tempo, mas eu acho que eu vou refazer o convite para você voltar um dia para a gente discutir, falar um pouco de Carolina Maria de Jesus, porque eu trabalho no meu laboratório de literatura e política lá da UF, muito Carolina Maria de Jesus. A gente ficou um ano inteiro, um ano e meio, eu acho, discutindo Carolina Maria de Jesus, e a minha língua coça para começar a falar só de Carolina Maria de Jesus aqui. Mas eu tenho que passar para o Lício e para o Andrés, para eles fazerem perguntas aqui para vocês, seguir a nossa conversa. Bem, acho que eu vou começar, que eu acho que o Andrés está sem câmera agora. Então, Carol, poxa, muito bom, assim, te ouvir e, assim, acho que esses temas, você falou que estudou na UF, eu estudei no Pedro II, então eu estou aqui reencontrando uma professora do Pedro II, né? Minha mãe é professora do Pedro II, né? Foi aposentada agora, e assim, esse debate, eu depois voltei lá como professor também, dei aula 2 anos lá, né? Então, assim, deu para ver muito, assim, isso já era 2012, 2013, essa mudança, né? Da própria organização interna, né, e dos debates dentro da escola, né, da escola que eu vivi nos anos 90, né, e depois estudando Gen Novo, né, no Maitá, e depois como professor, e como uma série de questões já estavam se mexendo, né, e quando eu vejo você falar disso do Hererebá, né, que é um curso de especialização nesse tema, do grupo de pesquisa, né, e a gente vê como o Pedro II também ele se constitui como um campo de produção de conhecimento, né, um centro intelectual, né, pulsante, né, e que inclusive está muito, assim, muito contemporâneo, assim, quer dizer, muito dentro, né, dos dilemas que a educação está passando no momento atual, né. Então acho muito importante, né, que isso esteja sendo feito lá por professores, né, e professoras, né, que estão diretamente ligados, né, com a educação, com o ensino básico, né. Então, assim, já vem, eu acho que a coisa chega muito mais forte, né, no ensino básico. Quando chega à universidade, a coisa já tem uma certa... Aquilo já foi trabalhado de alguma forma, assim, mas acho que as grandes questões, elas surgem de maneira bastante radicais, assim, né, e eu acho que e também urgentes, né, também, eu acho que... E isso, eu acho que a sua fala traz muito isso, né, um pouco de um mergulho, né, nesse desafio, né, da questão da construção de uma educação antirracista, que é algo que é um desafio para todos nós, né, que é um compromisso, uma responsabilidade, né, eu acho que tem uma fala que várias autoras, né, colocam isso, né, não é que você tenha culpa de ser branco, você tem uma responsabilidade, mas você tem uma responsabilidade, então não é questão de culpa, mas assim, qual é a sua responsabilidade diante das desigualdades, diante dos privilégios, tal? Então acho que isso puxa muito, né, para isso, né, para a gente se perguntar em nossa prática, né, e uma questão que você tocou e que eu acho que é muito relevante quando a gente pensa essa questão do conhecimento dentro do espaço escolar e universitário, é essa dicotomia, assim, quando a gente pensa assim, vamos mudar o currículo, né? E quando a gente muda o currículo, a gente muda o aspecto formal da coisa, né? Digamos assim, a coisa que, quando ela já está formalizada, já está, digamos, já está ali escrita, né? Digamos, uma codificada, digamos assim, o conhecimento está codificado ali, então, às vezes é fácil, né? Relativamente, nem é tão fácil assim, né? Quando a gente coloca assim, quanto tempo você vai ficar passando falando de África, falando de América Latina, falando de Europa, não é tão simples, né? Eu sei que quando a gente dá aula no 8º ano, né? Eu dei aula no 8º ano lá, então era assim, era América, África, né? E aí é isso, né? A África, quando eu estudei, a África era uma semana de aula, 2 semanas de aula, entendeu? Então você tem que, ou seja, tem que fazer uma disputa dentro do currículo, né? O currículo é um território em disputa, né? Tem até um Arroio, né, que fala disso. Mas isso é uma parte só da coisa, né? E às vezes quando essa parte chega, para essa parte chegar, tem uma montanha, né? Tipo assim, tem uma que a gente precisa dilapidar, assim, em termos de conhecimentos não formais, né? De representação, né? De linguagem, né? De sentimentos, né? Pelos quais os alunos passam, né? Nas suas relações, e que isso é muito mais difícil de tocar, né? E que isso faz parte daquilo que às vezes, né, se chama de currículo oculto, tal, mas que na verdade não está tão oculto assim, está na flor da pele assim das pessoas, né? Em todos os sentidos, assim. Mas assim, eu acho que envolve a sensibilidade, né? Envolve a emoção, envolve toda essa dimensão que não estava ali formalizada. Então, eu acho que como é que vocês têm encontrado, digamos, saídas, ou, né, têm respondido a esse desafio, assim, em termos práticos, assim, sei lá, o que você poderia trazer, assim, de alguns ensinamentos, assim, compartilhar,
né? E para a gente poder entrar nisso, assim, né? De um pouco esse diálogo entre esse currículo formalizado, mas também toda essa dimensão, né, humana, né, que atravessa a escola, o ambiente da escola, né, e que faz dessa escola ainda hoje um ambiente excludente, um ambiente racista, um ambiente, né, quer dizer, em que isso se reproduz, né, isso, aquele exemplo que você traz, né, eu aprendi o que é racismo na escola, né, a gente aprende em todos os momentos, né, a gente vê isso de uma forma muito violenta, assim, e então, assim, que saídas, assim, não sei, que momentos, que exemplos, assim, talvez você possa trazer dessa experiência na especialização, na sala de aula, né, no grupo de pesquisa, assim, que eu acho que seria muito importante, porque eu acho que as pessoas precisam, né, também de conhecimento isso, né, é algo também que se transmite, assim, né, a gente precisa transmitir isso de uma forma mais rápida, né, para que essa transformação possa chegar de uma forma mais urgente, assim. Então, eu vou juntar duas perguntas, pode ser? Pode. Abrir para o Andrés também fazer uma pergunta, que a gente faz um bloco, você faz um apanhado das duas. Eu sei que a pergunta do Ulisses é bastante extensa, mas enfim, desculpa, qualquer coisa a gente abre outra rodada, fica à vontade. Foi mal. Também. Vai lá, Andrés. Opa, bom, antes que nada, Carol, um prazer te escutar, aprendendo muito, é muito importante e fundamental, diria. André, fala você que você não conseguiu fazer as perguntas e depois eu faço. Eu agradeço, eu estou pensando, formulando, porque a partir de diferentes falas, batendo diferentes colocações que gostaria, mas faz primeiro você que não conseguiu falar antes e depois não, eu fiz a primeira pergunta, foi eu que fiz, pô. Mas vamos deixar a Carol responder a pergunta do Ulisses, depois aí você volta com a pergunta, Andrés. Vai lá, Carol. Então, eu acho que é importante a gente ter sempre em mente que todos os avanços que aconteceram em termos de educação da população negra no Brasil não partiram da academia, partiram dos movimentos sociais. Então, o grande educador desse país é o movimento negro, em termos de educação antirracista. Né? Então, a gente tem o Teatro Experimental do Negro, várias publicações, vários jornais, ainda na década de 20, essas publicações começaram a surgir, principalmente em São Paulo, e muitas outras ações que nascem nos movimentos sociais. Então, pensar o currículo a partir disso já é um desafio, porque muitos desses saberes, eles não nascem de onde normalmente a gente está acostumado a recolher conhecimento, que é no discurso acadêmico, que são nas pesquisas. Cada vez mais isso vem mudando, né? Conforme a gente vai tendo mais pessoas negras na academia, mais os objetos de pesquisa têm a ver com essa questão, e aí algumas mudanças vão acontecendo. Mas existe a força do cânone, que é muito grande. Mudar o currículo, para além de mudar aquilo que está escrito, é mudar muita coisa. Só que mudar o que está escrito já é um desafio enorme. Quando você sugere que não se leia um determinado clássico para ler Carolina Maria de Jesus, né, como o André trouxe a grande autora, muitas vezes, não estou dizendo que isso acontece lá no colégio, porque eu acho que nesse sentido o colégio já se movimentou, o Pedro II já se movimentou, mas eu vejo essa resistência em outros espaços. Mas é um clássico, mas a gente vai abrir mão desse clássico sem muitas vezes as pessoas se perguntarem como é que aquele texto se tornou um clássico, de que maneira, quais são todas as construções sociais que levam um determinado autor a ser considerado bom autor, como ele se parece, quem ele é, qual a identidade de gênero dele, que classe ele ocupa. Se a gente pensar no não fazer que é necessário para que você escreva um livro, né? A Carolina Maria de Jesus era uma heroína que escrevia em pedaço de papelão, depois de catar papel o dia inteiro, que dormia com o caderno debaixo do travesseiro, enfim, tantas e tantas coisas que ela precisou fazer, mas quantas pessoas são privilegiadas nesse lugar de escritor e de produtor de conhecimento, porque tem todo um aparato social de privilégios que permite que ele seja. Então, um clássico não se transforma num clássico à toa, e muitas vezes isso não é questionado. E até o conceito estético do que é considerado bom, do que é considerado valoroso, esse conceito estético ele também é herdado, ele também é socialmente construído, né? Não está dado. Então,
mudar o currículo, mesmo que seja lá naquilo que está escrito, já é um movimento enorme. Mas lá no colégio, por conta da existência do NEABI, e aí a existência dos NEABIs ela vai ser muito importante nos institutos federais e nas universidades federais, porque vai ser mesmo um núcleo não só de pesquisa e de estudos, mas um núcleo de ações, de pressão, de tensionamento da universidade e dos institutos federais, que faz com que alguns avanços aconteçam. No ano de 2017, o então coordenador do NEABI, lá do colégio, que era, no caso, da equipe de português, ele solicitou ao departamento de português, porque o Colégio Pedro II tem essa estrutura, né, digamos, parecida com a universidade, de ter departamentos, pediu ao departamento de português que o PPPI, o Plano Político Pedagógico Institucional de Português, fosse revisto à luz das leis 10.639 e 11.645. Então, veja, em 2017, e essa lei é de 2003, olha quanto tempo se passou até que o PPPI fosse revisto. Mas, então, fizemos um GT, um grupo de trabalho, que revisitou o documento, fez algumas alterações, fez algumas inclusões, que já movimentou ali aquilo que está escrito, né? Então, um primeiro passo já aconteceu. Muitos outros passos precisam ser levados adiante, porque acaba também gerando uma situação que, para as pessoas negras, é, de certo modo, muito conhecida, mas que é exaustiva, que é assim, eles são os especialistas, eles fazem, eles é que sabem, e é muito importante que isso entre na aula de todos os professores, né? Que essa alteração, ela se efetive verdadeiramente, que as pessoas se movimentem, que façam uma autoeducação também, porque se eu não tive esse conhecimento e esses saberes, eu não conheci Carolina na universidade, eu estudei literatura brasileira, eu fiz português e literaturas, então a gente estuda literatura brasileira, portuguesa e africana de língua portuguesa. E eu não conheci Carolina na universidade, eu não conheci Maria Firmina dos Reis, eu não conheci Cuti, eu não conheci, meu Deus, eu não conheci nada de literatura afro-brasileira, digamos. Mas eu não conheci, Conceição, ela é mais recente, digamos, né? Então, assim, teria talvez uma justificativa, mas eu não conheci nada disso e eu tive que me reinventar. Então, tem essa questão da responsabilidade que é muito grande. Mas tem caminhos. É possível. Então, eu vou falar de algumas ações lá do colégio, de coisas pontuais das quais eu participo, né? Por exemplo, eu dou aula para o 6º ano, que é um ano de entrada no 2º segmento do ensino fundamental, né? É um ano muito importante de transição. E nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, eu estou no 6º ano, e nos últimos 2 anos anteriores eu dividi com uma professora que também é negra, é a atual coordenadora do NEAP, lá do colégio, a professora Silvia Barros, com quem eu aprendi muitíssimo, doutora em literatura brasileira pela UFRJ, e a gente decidiu assumir que nós leríamos autoria negra no 6º ano. Por toda a vida desse estudante, ele leu outras coisas, mas com a gente, sendo nós as professoras daquele campus, eles iam ler autoria negra. Então, a gente priorizava no nosso cotidiano. Então, pensando em todos os gêneros textuais, em todos os livros, a gente priorizava a autoria negra. Não que não tivesse outra autoria, mas a gente priorizava a autoria negra indígena. Então, vamos trabalhar, o gênero desse trimestre é histórias em quadrinhos, então a gente escolheu um livro de histórias em quadrinhos, chamado Jeremias Pele, Vencedor do Jabuti, que conta a história do Jeremias, que é um dos poucos personagens negros da história da Turma da Mônica, é o primeiro negro do Maurício de Souza, que nunca teve uma história própria, e recentemente 2 autores, o Jefferson Costa e o Rafael Calça. O Jefferson Costa é o ilustrador, o Rafael Calça é o roteirista, deram vida a uma história do Jeremias, e vai ser lançado o 2º livro esse ano, agora, no final do ano, que vai ser o Jeremias Alma. E o Jeremias Pele é uma história belíssima, os gráficos são lindos, a história é linda, tem um protagonista negro, uma criança negra, assim, tem uma identificação muito grande dos alunos com essa história,
gerou um monte de trabalho bacana. Então, esse é um exemplo, né? Então, a gente leu Jeremias Pelle, a gente leu... São 3 livros, né? 3 trimestres, e a cada trimestre um livro paradidático. No segundo trimestre, a gente leu Heroínas Negras e Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes. Esse livro esgotou, assim, teve que ter uma nova edição, numa outra editora maior, porque foi um grande sucesso. A Jarid é cearense, ela é cordelista. Além disso, né, ela é poeta também, ela escreve contos e crônicas, enfim, ela é uma grande escritora, e esse livro é um bálsamo para as heroínas negras brasileiras, é um livro reparador, que faz um trabalho histórico incrível de recuperar essas mulheres que ficaram esquecidas na nossa história. E no último trimestre, a gente fez uma ciranda cultural e lemos mitos e lendas afro-brasileiros, africanos, brasileiros, caribenhos, sul-americanos, e os alunos tinham que trocar os livros toda semana, enfim, foi uma festa, mas nesse sentido de fazer as culturas dialogarem, de movimentar o cânone. Foi interessante porque eles podiam também escolher mitologia grega nessa ciranda de livros. Muitos escolheram tristemente mitologia grega, porque é o que está confortável, é o que já conhece, essa história eu já ouvi falar, mas em algum momento eles se deram conta da riqueza das outras histórias, porque eles eram obrigados, pela dinâmica que a gente propôs, a trocar os livros. Então, tem um trabalho ali de descoberta que a gente vê das crianças fazendo, que é muito interessante, né? E é muito... A escola, ela tem uma potência que é muito incrível, diferente da universidade, onde você já está com os seus conceitos, as suas vivências um pouco mais solidificadas, né? Talvez quebrar determinadas barreiras na universidade seja mais difícil do que na escola, né, também por isso. E a escola, a criança se encanta, assim, ela tem essa disponibilidade para aprendizagem, e sobretudo no 6º ano, conforme eles vão crescendo, vai chegando no 8º, 9º, muito adolescentes, que saco, professora, às vezes rola isso, no 6º ano eles estão muito disponíveis. Então também é um terreno muito fértil para a gente romper determinados preconceitos, para a gente apresentar determinados conteúdos, e inclusive enfrentar algo que é muito sensível nas escolas brasileiras, que é o racismo religioso. Existe uma resistência muito clara quando se fala em mitologia africana e afro-brasileira, por conta da relação ou das relações que são possíveis de se fazer com as religiões de matriz africanas, em como você enfrenta esse racismo religioso na escola. Primeiro, que é importante dizer que é racismo religioso. Uma das coisas que eu tenho aprendido, com os meus companheiros da escola, e companheiras, sobretudo, de luta antirracista, é que é preciso dar nome às coisas, porque mesmo que a gente não nomeie, os alunos sabem que eles estão sofrendo alguma coisa, que eles, assim, principalmente pelos nossos alunos negros. Tem que ser tudo muito bem pensado, principalmente pelos nossos alunos negros. Então, o racismo religioso é uma barreira enorme. A gente sabe que as igrejas neopentecostais têm uma entrada enorme nas escolas públicas. Isso não é muito visto. Dependendo de quem é o prefeito, de quem é a secretária de educação, corre solto. Então, pode haver uma resistência. Assim, o que eu posso dizer é que lá na escola não teve. A gente trabalhou mitologia africana, a gente falou de Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Oiá, entendendo, né, as complexidades, a força dos mitos, mas também a relação com as religiões, e pelo contrário, um aluno veio me dizer que encontrou um dos livros que a gente sugeriu no centro que ele frequenta. Quando em que outra situação um aluno poderia dizer, diante de uma turma de crianças de 11, 12 anos, que ele frequenta uma casa de candomblé, sabe? Então, o quanto isso empodera também, o quanto isso dá lugar a coisas que antes ficavam um pouco sem lugar, né? Então, toda essa movimentação, a gente fez isso nos últimos 2 anos, esse ano a gente não considera muito, porque, enfim, a situação de ensino remoto no colégio é muito recente, a gente começou muito recentemente, e não tem objetivo
conteudista, mas sim de apoio cognitivo e emocional, mas a gente nunca teve nenhuma reclamação, a gente teve elogio, a gente teve parceria das famílias. Então, às vezes, os educadores ficam mais receosos do que, de fato, é o que eles vão encontrar. Eu acho que existe, sim, o racismo religioso, pode existir questionamento, determinadas comunidades estão mais suscetíveis ainda a isso, mas é algo que a gente precisa nomear e enfrentar, porque fingir que não está acontecendo ou não fazer por medo gera mais prejuízos do que os benefícios que a gente pode colher. E uma outra ação que eu acho que é muito importante que a gente faz lá no colégio, e tem muitas outras ações, tá? Estou falando das quais eu participo, é a Oficina Mulheres Negras e Literatura, uma oficina eletiva criada pela professora Silvia Barros, em 2016. Ela começou a se reunir com alunas e alunos no contraturno para ler textos de autoria feminina negra. E o projeto foi ganhando corpo, eu entrei junto com ela, depois a professora, ou ao mesmo momento, entrou a professora Ingrid Matos, e a gente começou a desenvolver muitas ações a partir dessa oficina. O fato de ser uma oficina eletiva é muito interessante porque ela não é obrigatória, não tem nota, ela acontece ou no contraturno ou no horário do almoço. Recentemente a gente tem feito no horário do almoço, a gente foi vendo qual era o melhor formato, então nos últimos encontros ela foi uma oficina mensal, em que a gente lia e discutia textos de autoria feminina negra, muitos textos aos quais esses alunos e essas alunas nunca tiveram acesso, muitos alunos do ensino médio. Então, olha o quanto tempo de escolarização esses alunos já tiveram e chegaram lá sem conhecer essas autoras. Por conta dessa oficina, a gente começou a realizar, no mês de novembro, um encontro chamado Encontro Abayomi, de visibilização de intelectualidade negra, e aí isso mobiliza a escola inteira, o nosso campus inteiro. Isso também essa oficina se transformou numa iniciação científica. Então, no ano passado, nós tivemos 6 alunas bolsistas que desenvolveram pesquisas importantíssimas. Isso dá um orgulho danado a gente. Elas acabaram de participar de um encontro de iniciação científica do IFE de Paulo de Fronten. Então, são alunas do ensino médio recebendo uma bolsa para estudar a autoria feminina negra. Então, nós dividimos, eram 6 alunas, 3 professoras, nós dividimos em 3 subgrupos. Um subgrupo estudou o tema do cabelo, como esse tema do cabelo aparece na literatura, que é um tema muito importante no fazer literário de mulheres negras. Um outro subgrupo estudou Conceição Evaristo, as obras da Conceição, e o conceito dela de escrevivência nessas obras. E um outro subgrupo estudou Kindred, da Octavia Butler, pensando no afrofuturismo, na ficção científica, e como é que isso se concretiza na literatura. Por mais que nesses encontros nós tenhamos um número limitado de jovens, né, de estudantes, nunca passa de 20, assim, dificilmente passa de 20. Quando a gente faz atividades maiores na escola, aí mobiliza mais gente. Mas uma vez por mês, a gente percebe o quanto isso vai modificando essas alunas, que são principalmente meninas, no percurso formativo delas. Então, por exemplo, tem uma aluna que começou frequentando no 7º ano, agora ela está no 9º ano. A gente fez um encontro virtual e a primeira coisa que ela disse foi: vocês viram que eu mudei meu cabelo? Porque ela passou por um processo de transição capilar. E o processo de transição capilar para as mulheres negras não está longe de ser só estético, é um processo de transformação, de construção da identidade, da subjetividade, de humanização muito grande. E essa sensibilização aconteceu por conta da literatura. Então, a gente entende esse momento como um momento revolucionário de afeto, de redescoberta, de encontro estético, de cura, propiciado na escola para todo mundo por meio da literatura. E a gente vai vendo os efeitos disso nos corredores, numa aluna que chega para contar alguma coisa para a gente, enfim. Existem caminhos, mas é muito importante a gente entender que dificilmente esses caminhos vão ser hegemônicos. Dificilmente esse caminho vai vir de cima para baixo, chegando em todas as salas de aula, em todas as escolas, por meio de decreto, não vai. Como a Catherine Walsh fala,
é pela brecha que a gente vai agindo, é na brecha, é entendendo que são fazeres, são escolas, assim, não há homogeneização. É muito importante que cada professor, que cada escola, que cada grupo docente encontre a sua maneira de se reinventar e de produzir subversões que podem parecer pequenas a princípio, mas que podem se tornar grandiosas no currículo. Porque quando a gente olha para o horizonte, pode parecer algo muito difícil de se alcançar e de se fazer. Mas só é possível agir nesse sentido pela brecha que deixam para a gente. Maravilha, Carol. E é uma longa história, né, de agindo nas brechas, né, que a gente está inserido aí. E o povo negro traz essa história, né, de trazer a estrutura da nossa cultura, da nossa música, da nossa arte, né, sempre pelas brechas, né, sempre apesar da opressão e da dominação branca, né. Andrés, eu vou abrir para uma pergunta do Andrés. Aí, Carol, a gente está já quase no final do nosso tempo. A gente mudou o modelo do Tempo Nublado recentemente, porque a gente dá aula, eu e o Andrés, à noite ainda. Mas a gente tinha programas de 4 horas. Seria um prazer imenso hoje fazer um programa de 4 horas para poder continuar conversando contigo. Mas vou abrir para uma pergunta do Andrés, aí peço uma resposta sua um pouquinho mais sintética, não querendo, obviamente, podar aqui o que você... Se você avançar também não tem problema nenhum, tá? Aqui o programa só termina quando a gente não... uma coisa que o Tempo Nublado nunca fez foi interromper os nossos convidados e convidadas. Só dizer aqui que o pessoal no chat está super animado aqui, várias mensagens. Lígia da Mata, Marcelo, falando que é seu fã. Elisângela, nossa aluna lá de Angra, acompanhando também. Silvia Barros, falando maravilhosa como sempre. Elaine Brito, que é a grande responsável pela Carol estar aqui com a gente hoje. Aqui eu mando um beijo, agradeço muitíssimo, minha amada amiga. Eliane Melo também, agradecendo sua fala, falando que é maravilhosa. A Alexandra, que é a nossa aluna, colega lá de Angra, professora de História lá da rede de Angra, falando que o 6º ano é o xodó dela, cheio de curiosidades e disponibilidade, e que fala do racismo religioso, muitas vezes endossado por professores como a naturalidade. E a Tânia da Mata falando aqui, maravilhosa, quanto a sensibilidade no olhar da educadora, parabéns. E eu concordo plenamente com todos os elogios e passo para o Andrés colocar a sua pergunta aqui e a gente ir para o último bloco de perguntas. Bueno, antes que nada, Carol, un prazer te escutar. Você fala muito, de forma muito sólida, concisa, trazendo uma quantidade de material para poder debater, na verdade. Então, se você quer falar tudo o que você quer, o tempo que quizás não tem problema, mas claramente antes estávamos 5 horas, agora lamentavelmente porque continuamos. Mas eu pensando com todos os temas que você está trazendo, estamos em um momento, um bolsonarista que está fazendo cantos a misoginia, cantos a questão racial, cantos a intolerância religiosa, especificamente, ¿no? Se multiplicou. Pelo outro lado, tem uma visibilidade enorme, tendo em consideração a interseccionalidade, tendo a literatura de mulheres negras, é o que, basicamente, o que mais está liderando as vendas no Brasil a nível nacional. Não só é Jamila, sino é uma série de sejam nacionais, internacionais, como falou Colin. Então, tem uma fortaleza estrutural do movimento de mulheres no Brasil que traz também existem as traduções massivas como Angela Davis, etc. Mas escutando o que você estava falando, não, sobre este momento, estás em uma escola muito específica, não? Ou seja, fico muito feliz de todo que vocês estão produzindo, abrindo cabeças, etc., e horizontes, não? De um mundo diferente, mas existe muitísimos casos de racismo nas escolas, sejam pelos titulares de escola, professores, sejam pelos próprios colegas, amigos das crianças, e seja pelos familiares. Então, estruturalmente existe um racismo constante, seja pela autoridade, seja pelos familiares. Então,
quando te escuto todos estos horizontes que você traz, hermosos. Eu quero saber, eu sei que na escola onde você está trabalhando é muito particular e com muitas mais diversidades e possibilidades, mas como vocês lidam com relação a este tema, seja de professores, imagino que não vai ser muito, seja pelos próprios estudantes, crianças que, como você fala, sexto, e seja pelos familiares, não? Que é uma coisa muito importante, como familiares, ante essa literatura que você traz, entendeu? Carolina que você traz, que é isso que falam os padres, que é isso que, entendeu? Mas eu poderia perguntar muito, Carol, porque é muito bom te ouvir, mas, André, podemos fazer de que retorne, no caso que ela desejar, em outras oportunidades, porque eu acho que pode trazer uma série, conceitualmente, com muita solidez que ela tem, então, mas eu te deixo a pergunta, contesta como você puder, ser, etc. Obrigada, Andrés, pela pergunta. Obrigada aos elogios. Amigas queridas do trabalho, minha família, comentando, amigos. Bem, isso não nos livra do racismo, Andrés. Todas essas ações não nos livram do racismo. Eu já fui vítima de racismo na escola, assim, sério mesmo, explícito, né? Porque a gente no Brasil vive essa situação muito peculiar de um racismo velado, que muitas vezes a gente sabe que aquela pessoa falou aquela coisa porque ela está sendo racista, mas muitas vezes as outras pessoas dizem, mas será que foi racismo? Enfim, todas essas questões que eu acho que também dá uma outra conversa muito longa, do porquê no Brasil essas relações raciais elas são tão veladas e não trabalhadas. E essa é uma das questões importantes do estudo das relações étnico-raciais, da educação das relações étnico-raciais, para educar as pessoas a terem consciência do conceito social de raça e das implicações de estar consciente de pertencer a uma raça ou outra, dependendo da posição que você ocupa na sociedade. Bem, eu sofri um racismo que uma criança nem era exatamente criança, um adolescente, escreveu na parede da sala dele, onde eu dava aula, Caroline, cabelo de capacete. Eu tô trançada, né? Meu cabelo tá trançado, mas quando eu não tô com ele trançado, ele é um black, né? Ele fica um cabelo crespo, cheio. E ele escreveu isso, é importante dizer, a partir de um texto que eu levei para a sala de aula, um conto que questionava o racismo. Vejam, eu levo um texto para a sala de aula, uma crônica, um texto literário, que fala sobre um personagem que ele se dá conta de que ele assusta as pessoas. E o personagem vai vivendo desse modo. E ele não diz em nenhum momento, é um narrador muito arguto, que não diz em nenhum momento como ele é. E quando eu termino de ler o texto e pergunto para a turma como é esse narrador, em nenhum momento ele diz para a gente como ele é e ele assusta as pessoas, a turma diz em uníssono, negro. Falei, bem, por que vocês acham que uma pessoa negra assusta outras pessoas? E a gente começou a debater sobre isso. E alguns alunos negros trouxeram situações de racismo que viveram. E eu compartilhei com eles uma situação de racismo que eu tinha vivido há pouco tempo. Nesse grande debate, né, em que o texto literário ele acaba servindo de suporte para a gente se repensar como indivíduo e sujeito. E a partir daí, 2 aulas depois, aparece... Então, ele sabia o que ele estava dizendo. Assim, quando ele diz Caroline, cabelo de capacete, ele reproduz a fala que eu ouvi naquela outra situação de racismo. Então, quando você provoca um determinado afeto, né, quando você afeta as pessoas, né, nesse sentido do afeto como aquilo que afeta, esse afeto pode ser positivo ou negativo. Quando você começa a trabalhar questões raciais na escola, esses afetos eles podem ser negativos, pode sair tudo do bueiro. Então, fazer um trabalho na escola de conscientização racial, antirracista, de promoção de outras culturas e outros saberes, isso não impede que
o racismo aconteça, né? Talvez um trabalho educacional nesse sentido só vai dar resultados daqui a 400, talvez a gente precise de mais 400 anos, são 200, ou sei lá quanto tempo, né? Mas, então, casos de racismo continuam acontecendo todo ano na nossa escola, apesar de ser uma escola muito especial. Apesar de ser uma escola em que há brechas para a gente trabalhar, em que isso está sendo colocado na pauta do dia, sempre pelo NEABI e por outros professores aliados, né, em que existe essa preocupação. No nosso campus agora existe um coletivo antirracista que surgiu nesse momento da pandemia. Então, é um ambiente privilegiado, mas os casos continuam acontecendo. Recentemente, e quando eu falo recentemente, no final do ano passado, início desse ano, não sei precisar, por conta de mais uns casos de racismo que aconteceram na escola, né, considerando Pedro II como uma escola que tem mais de 10 mil alunos, né, tem diversos campi, o reitor publicou uma portaria sinalizando de uma maneira mais específica onde no Código Discente se enquadrava a situação de racismo, que se a criança fosse, a criança ou adolescente, né, fosse menor, que os pais seriam responsabilizados. Enfim, é preciso também pensar assim, no quanto é difícil, como pessoas negras que foram subalternizadas, né, ao longo de toda a nossa história, levar esses casos adiante, porque crianças e adolescentes brancos sendo racistas, muitas vezes parece, e você fala, não, eu quero levar adiante, eu quero que os pais sejam responsabilizados, parece um crime menor, apesar de, desde a Constituição de 88, o racismo ser um crime inafiançável. Quando você vai verificar os dados, né, quais foram as pessoas investigadas, que houve julgamento pelo crime de racismo, é pouquíssimo. Cai em injúria racial, que tem consequências menores, ou não é levado adiante, tem sempre uma descredibilização da vítima, é muito difícil. Então, esse passo do reitor, ele, de certo modo, é importante, mas a gente ainda tem uma dinâmica na escola que é muito complexa de a quem essa criança... Assim, no caso, fui eu que sofri racismo, uma professora. E veja, eu sou professora militante, estudiosa, e isso me tirou o chão, me tirou um chão. Aí você imagina uma criança que está em formação, que não tem todo o suporte emocional e teórico que eu tenho, como é difícil lidar com isso. Então, a gente ainda tem ali um caminho sendo construído de a quem recorrer, como recorrer. O NEABI do colégio faz um trabalho muito importante nesse sentido. Então, nesse momento de pandemia, e que muita gente acha que os professores não estão trabalhando, a gente está trabalhando muito. Por exemplo, a gente, no NEABI, está construindo uma cartilha para os estudantes, que é uma cartilha que visa acolher o estudante que sofre racismo, oferecer informações a todos os estudantes, porque isso também é muito importante reconhecer e nomear. O estudante branco, ou não negro, né, que entra em contato com esse tema, ele também tem benefícios sobre isso, ele também se humaniza, né? Então, é uma cartilha que visa também dar informações para esse estudante, falando sobre o que é racismo, dando informações sobre relações étnico-raciais, contando um pouquinho da história e indicando caminhos, a quem procurar. Se você sofrer racismo, quem você procura na escola, como lidar com isso. Fora da escola, quais são as entidades que podem receber uma denúncia, te acolher. E tudo bem, Lício, que vai precisar sair, né? E, enfim, me perdi um pouquinho no raciocínio. Enfim, o NEAB faz esse papel de criar... Cartilha, Carol. Isso, faz o papel de criar a cartilha, mas ainda tem situações, por exemplo, e vou terminar falando isso porque eu sei que vocês têm hora, ainda tem situações, por exemplo, como a leitura de Monteiro Lobato nos anos iniciais do ensino fundamental. Monteiro Lobato
era um escritor racista, né? Assim, e ele não era só racista na sua vida pessoal, ele era racista na sua vida pública também, e ele é racista na sua literatura, o que é mais importante. Então, a gente tem ali Emília falando absurdos, chamando Tia Anastácia de macaca. Como é que acontece essa recepção para uma criança de 7, 8, 9 anos, uma criança negra? A gente tem muito essa preocupação. E como sensibilizar os docentes da escola como um todo de que é inaceitável que uma criança de 7, 8, 9 anos faça uma leitura desse texto racista, porque muitos vão dizer assim, mas a gente usa esse texto para desconstruir, para mostrar, olha, isso é racismo. Mas se você ainda não construiu, se você ainda está no processo de construção da sua identidade, e o processo de construção da identidade positiva da criança negra é dificílimo, como é que você desconstrói? Não é momento de desconstruir nada, é momento de construir, de apresentar referências positivas, de apresentar personagens que se pareçam com você e sejam bonitos, e sejam inteligentes, e sejam, enfim, sejam pessoas com as quais você queira parecer, e não das quais você queira se distanciar. Eu não quero parecer com Tia Anastácia, porque ela é tudo de ruim. E o quanto se instrumentaliza também as outras crianças para que tenham um vocabulário racista. Então, será que a gente precisa trabalhar Monteiro Lobato, né, nesse momento? Será que é a escola que precisa oferecer esse texto para essa criança? Ou será que a família pode oferecer e fazer uma leitura mediada? E a escola constrói uma identidade racial positiva diferente? Então, lidar com casos de racismo na escola passa tanto em proteger as pessoas que sofrem racismo e produzir uma resposta à altura do que é o crime de racismo, como também evitar que os nossos conteúdos sejam racistas, que as nossas falas sejam racistas, que a nossa imagem seja racista. Então, a gente vem construindo isso e a gente tem muitos aliados, mas, sobretudo, é o NEAB CP2 que faz esse trabalho no colégio. Valeu, Carol. Olha, super obrigado. Muito, muito boas as questões. Acho que a gente fez aqui um apanhado bastante bom, né, para quem está em casa poder começar a pensar essas questões. Acho que essa pergunta do Andrei foi fundamental sobre os processos concretos. Acho que a pergunta do Lício também, né? Esse negócio do Monteiro Lobato me incomoda profundamente essa discussão, porque assim, o que mais precisa, né? Assim, o cara, ele era um eugenista. Porra, né? Assim, é uma loucura. Mas, Carol, super obrigado pela sua participação. Eu peço que você fique com a gente mais um pouquinho, porque o Tempo Nublado sempre termina com um bloquinho de dicas culturais. Então, se você quiser ficar para as dicas culturais, trazer alguma dica para quem está em casa, a gente te convida também. Então, se a tua dica já está à mão, eu já te devolvo para você dar a sua dica cultural e fazer suas considerações finais. Se não, eu passo para o Andrés dá a dica dele, depois eu volto para você. O que você prefere? Eu posso indicar um livro? Manda brasa. Então faz a tua dica cultural e bota as tuas considerações finais e a gente vai para os finalmente aqui. Tá bom. Por acaso eu tô com um livro, eu tô com vários livros aqui, mas enfim, eu tô com um livro aqui perto de mim, que é Um Corpo Negro, da Luby Prates, poeta, importantíssima. Ela foi finalista do Jabuti 2019. Tá aqui o livro. É um livro muito importante para situar o corpo negro nesse território brasileiro e aquilo que a gente traz e aquilo que a gente não consegue trazer dos nossos registros africanos que foram apagados, né? Assim, do quanto é preciso fazer esse movimento de resgate, que é enorme, mas que é fundamental para a nossa existência e para a nossa resistência. Então, fica a dica, Um Corpo Negro, da Luby Prates. Quero agradecer a Andrés, Eulício, a conversa foi ótima, eu estava um pouco nervosa no início, mas fiquei super à vontade na sequência. É muito importante trazer esse debate para todos os espaços, né? É muito importante esse debate na universidade, porque eu sei que na universidade também existem algumas
barreiras e algumas dificuldades, mas também tem o potencial dinamizador dos jovens. Então, eu vejo os jovens também falando, professor, por que a gente vai ler isso? Né? Assim, os jovens estão tensionando também a universidade, o que é incrível. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder falar um pouco sobre educação antirracista e sobre o quanto é possível mobilizar, tensionar as estruturas para mudar um pouquinho. Muito obrigada, gente. Nossa. Muito obrigada a todo mundo que assistiu também. A gente é que agradece muito, Carol. Ó, sua avó tá no chat aqui, Dona Cileia. Cileia, Dona Cileia tá aqui te mandando parabéns. Um beijão pra Dona Cileia. Parabéns pela neta, né? Orgulho total. Andrei. Minha avó é uma grande fã, ela vai para tudo. Ela tem 90 anos, tem Instagram, tem YouTube, enfim, ela é super integrada nisso tudo. Um beijo, vó. Ah, que maravilha. Parabéns. Beijo, Dona Cileia. Volte sempre para o Tempo Nublado e Carol vai voltar em breve também, a senhora acompanha aqui. Muito obrigado, Carol. Assim, só tenho muito a agradecer. Quero agradecer muito a Elaine. A Elaine esteve aqui, deu uma entrevista para a gente. Depois eu fiz uma rodada pedindo para quem já passou pelo Tempo Nublado para ter indicações de quem a gente poderia entrevistar. E a Elaine te indicou de cara. E a Elaine eu falo, já falei isso para o Andrei. Elaine é minha amiga de muitos anos e a Elaine tem uma bússola. A bússola dela está sempre calibrada. Elaine não dá bola fora. Eu falei, a dica da Elaine eu vou trazer para o Tempo Nublado. Com certeza, foi muito bom te ouvir. A gente vai, com certeza, renovar esse convite para a gente poder te ouvir mais. Foi uma tarde muito boa, de muitos ensinamentos, questões fundamentais. Dá vontade de ficar mesmo prosseguindo essa conversa, mas a gente vai retomar aí. Então, Andrés, sua dica cultural e considerações finais para o nosso público. Tá bom, antes que nada, Carol, muitíssimo bom ter você com a gente e em outras oportunidades também. É muito bom como você fala, da forma que você fala, e o mais importante, o conteúdo que você fala. Eu acho que tem muitos temas ainda na sua fala que gostaria de perguntar, de trazer, de abrir, de problematizar, mas é parte, vamos a